Olá, galera do canal, aqui é o Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre os fundos de tijolo que estão rendendo igual ou bem mais que os fundos de papéis. E como todos sabem, os que entregam mais, ele tem um risco um pouquinho maior do que o convencional, como HGRE, HGRU, HGLZG, que são fundos já bem estabelecidos, né, e seguros. Por isso o dividend yield dele não é tão assim chamativo que nem esses fundos que eu vou mostrar para vocês. Por isso, se vocês tiverem interesse, aporte com moderação. O primeiro fundo imobiliário de tijolo aqui é o Gari. Olha quanto que ele está rendendo. 11,21% ao ano. Bate muitos fundos de papéis que tem por aí, né? Mas que nem eu falei, toda renda maior tem tem o seu risco embutido nele, né? Por isso tem que dar uma olhadinha. Eu tenho esse fundo mesmo antes deles virar o Gari, quando era o Galg, só de galpões. Aí com a emissão eles mudaram o ticker, né, para Gari, e agora virou um hibridão praticamente, né? E muitos imóveis que eles compraram agora é de renda urbana. O Gari está cotado a R$ 9,08. Dividend yield de 12 meses de 12,21%. P sobre VP de 0,97. Quer dizer que está 3% abaixo do valor patrimonial. Liquidez diária de quase 5 milhões. E variação de 12 meses de mais de 10,98%. Podemos observar aqui que, se a gente for ver, durante um ano, a cotação média fica aqui mais ou menos, ó, de 9,09. Então ainda está no seu preço médio mais ou menos aqui de cotação no secundário. Isso que a gente tem que ver o gráfico de cotação padrão, porque na cotação ajustada como ele vai embutindo os rendimentos, ele vai só subindo, né? O valor patrimonial por cota é de R$ 9,36. Valor patrimonial de mais de 1 bilhão. E um yield mensal de 0,96 centavos. Opa, 0,96%. E aqui ele vinha entregando 8 centavos, agora 9 centavos. Então, galera, vou dar um resumão aqui do fundo. Antes de virar o ticker, ele chamava Galg 11. E ele tinha meio bilhão de reais, com a emissão foi para mais de 1 bilhão. E antes era só logístico, agora é logístico renda urbana, quase meio a meio. Tinha 5 ativos e agora foi para 25 ativos. De 3 inquilinos foi para 6. Prazo médio de contrato de 9 anos foi para 15,2. Então, melhorou bem esse fundo imobiliário. Tanto é que quando mudou o ticker, eu aportei mais nesse fundo, né? São contratos atípicos. Atípicos são contratos que normalmente são longos e as garantias são o saldo remanescente do contrato. E a alavancagem de 42, ó, era a alavancagem bem alta aqui, ó, foi para 23. De investidores subiu bastante também, liquidez, olha a diferença. Agora está quase 5 milhões por dia. E o dividend yield de 10,8% para 11,5%. Agora o fundo tem 51% de renda urbana, 49% de logística.
espalhado no Brasil inteiro praticamente aqui, ó. E os principais inquilinos é o BAT, Mateus, Grupo Pão de Açúcar, BRF, Almanara, Air Liquide. E os contratos são 100% atípicos. Isso que é interessante do fundo, né? Apesar de ter esse 29% em um inquilino só aqui, né? E aqui são os imóveis do fundo. São 25 imóveis aqui, ó. E aqui é o Grupo Pão de Açúcar, Mateus, e aqui os seus inquilinos. Cidades, região, 100% atípicos. E a porcentagem do PL, dependendo aqui do imóvel aqui, né? Então são esses 25 imóveis, mas um ponto de atenção é que tem apenas 6 inquilinos. Mas do momento que o fundo vai crescendo, emitindo, fazendo novas emissões, comprando outros imóveis com inquilinos diferentes, ou mesmo vendendo esses imóveis que eles têm uma concentração maior desse inquilino, ele vai balanceando assim a sua exposição, né, por cada inquilino. Mas isso é só com o tempo que a gente vai ver, né? Mas é um imóvel bem interessante. Esse é o primeiro. O segundo é o RBVA, que eles estão reciclando bastante a carteira agora também. Era um fundo de agências bancárias, mas só que eles são é uma máquina de vendas. Sempre está vendendo os imóveis que a agência é como inquilina, né? Para diminuir a sua exposição em agências bancárias, e ele está virando renda urbana também. E é o imóvel que eu também tenho na carteira. Todos esses imóveis que eu vou comentar hoje eu tenho na carteira da aposentadoria. E vamos lá, a cotação dele está a R$ 106,26. Dividend yield de 11,17%. P sobre VP de 0,99, quer dizer que está 1% abaixo do valor patrimonial. Liquidez diária de 1.130.000 e variação de 12 meses de mais 8,47. Vamos mudar por cotação padrão. A gente pode observar aqui, ó, que da média de um ano ele está abaixo do valor da média aqui de um ano. Então está relativamente um valor interessante para entrar também. O valor patrimonial de 1.350.000, valor patrimonial por cota de 108,25. O yield ano mensal de 0,94%. E o yield aqui ele vem subindo aqui, né? Com o tempo. E a última foi de R$1. E os principais números desse fundo, né? Ele tem 70 imóveis, está com uma vacância de 7,6%. Tem uma ABL de 184.509 metros quadrados. Tem 10 inquilinos. E tem uma média de contratos remanescentes de aluguel de 7,44 anos. No detalhamento do balanço de imóveis, eles têm 1.410.000. Aí eles têm aqui também fundos imobiliários, renda fixa, valores a receber. Eles têm essa alavancagem aqui, ó, de 202 milhões. Mas se a gente observar, tá bem tranquilo aqui ainda, porque ele tem esses ativos líquidos, se caso tiver algum problema para pagar. Aqui é o portfólio do fundo. Eles têm 71 imóveis, que é de proprietário direta, né? Proprietário direto. 32 da Caixa, 15 de Santander,
Isso eu falo, tem muita exposição em agência bancária aqui, né? Aí tem 8 imóveis Pão de Açúcar, tem 8 imóveis vagos aqui, né? 2 imóveis da Açaí, Centauro, Renner, Itaú, Coco Bambu, M3 Storage. E tem uma participação do Shopping Iguatemi e Faria Lima. Eles têm uma posição indireta também nesses fundos imobiliários. LESC 11, SHPH 11 e CPSH 11. E também o SPGM 11. O fundo aqui ele é uma máquina de vendas. Já há um tempo aí quase todo mês estão vendendo imóveis aí de agências bancárias. Né? Então eles estão diminuindo bem essa exposição em agência bancária e abrindo seu leque em outros setores. Por isso, para mim, esse fundo está bem interessante também. Esse é o número 2. E o terceiro aqui é o FATN 11. É um fundo de lajes corporativas. É um fundo pequeno de um pouco mais de 300 milhões. Mas é um fundo bem interessante. Porque eles pegam o imóvel, eles preparam todo o imóvel de acordo com o que o inquilino quer. Né? Aí ele entra lá no escritório só para trabalhar já. Então ele consegue melhorar no valor de locação e fazer os contratos atípicos. Porque ele foi feito de acordo com o que o inquilino quer. Né? Então deixou fazer um contrato um pouquinho mais longo. O Fatiene está cotado a 92,17, um dividend yield de 11,07%, P sobre VP de 0,90, quer dizer que está 10% abaixo do valor patrimonial, liquidez diária de 900 mil, é uma liquidez até que boa, mas não dá para entrar com uma grande quantidade de valor para comprar e vender as cotas, né? Variação de 12 meses de mais 7,82. E na cotação aqui, na cotação padrão, sem os dividendos, ele está nas mínimas aqui históricas, aqui, né? Durante um ano. E o valor patrimonial de 320 milhões. Valor patrimonial por cota de 102,55. Um yield mensal de 0,92%. E vem entregando 85 centavos. Como foi comentado, né, no começo, o conceito dele de plug and play e esse boot suite. Eles conseguem fazer um contrato e multas acima do convencional do mercado. E o fundo possui 20.926 metros quadrados de ABL, composto por 68 lajes corporativas, e as lajes estão distribuídas em 43 edifícios, localizados em regiões consolidadas de São Paulo, como Vila Olímpia, Itaim Bibi, Faria Lima, Berrini, Jardins e Paulista. Então, o outro diferencial desse fundo é que ele não fica comprando um prédio, um elefante branco, para alugar ele inteiro e dividir eles, né? Ele vai comprando várias salas comerciais aqui, ali, em outros edifícios. Então ele tem uma diversificação muito grande em edifícios e regiões de São Paulo. Isso aí também é bem interessante dele. Não fica comprando um prédio inteiro lá, depois para alugar, achar um inquilino fica difícil de alugar, né? Então esse aqui eu achei bem interessante nos moldes desse fundo também. Como nem tudo são flores, né? O fundo também tem uma alavancagem, né? Mas só que em comparação com seus ativos aqui é uma alavancagem pequena, em torno de 14% mais ou menos aqui, né? E como são contratos atípicos, né? E fica bem tranquilo de conseguir pagar essas parcelas, né? Esse aqui é o terceiro ativo, o número 3. O Core 11 ele é o quarto fundo de tijolo. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ele quando fez a sua emissão, no prospecto eles diziam que tinha comprado os imóveis do portfólio com desconto de 17% mais ou menos, né?
e que eles falavam que na reavaliação dos imóveis ele ia ter esse spread aí de 17% de ganho, né? No seu VP. E muita gente acabou entrando. Eu fui um deles, né? Entrei achando que ia ter esse spread, esse ganho, né? Por isso eu paguei até com um pouco de ágio aí o Core 11, né? Eu paguei acho que nesse valor aí de 104, né? Mas no IPO foi de 100 reais. Como a gente acreditou, né, no prospecto, né? A gente achou que ia subir, né? Aí a cotação não subiu. A reavaliação não foi do jeito que foi esperado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Estamos aqui no site do Clube FI. E aqui podemos observar que ele teve início com 100 reais, né? Porque não coloca certo aqui, ó. Mas a reavaliação dele foi para 106,01. Praticamente subiu só 6%, né? E no prospecto, eles falavam em um upside aí de 17% mais ou menos, né? Então, não foi bem assim como deveria ser, né? Então, muita gente não gostou dessa situação e acabou saindo também. Porque eles prometeram algo que não aconteceu. Por isso é difícil contar com o ovo da galinha, que ainda nem nasceu ainda, né? Então, a gente tem que ficar meio esperto com essas promessas que eles fazem e nem sempre são cumpridas, né? Voltando aqui, né? A cotação está em 104,48. O dividend yield de 7,19. 7,19 porque só recebeu 6 meses de dividendos. Então, se dobrar isso aqui, vai dar mais de 14% ao ano. P sobre VP de 0,98, quer dizer que está 2% abaixo do valor patrimonial. E liquidez diária de quase 2 milhões de reais. Variação de 12 meses de mais 8,53%. Podemos observar aqui que a média dele é de 107 reais mais ou menos, né? O topo foi de 112,47 e a mínima foi de 100,49. Então, apesar de estar nesse valor de 104, ele está abaixo das médias de cotação. O valor patrimonial de mais de 1 bilhão de reais, patrimonial por cota de 106,01. Ele entregou um yield de 1,20%. É um baita yield, né, para um fundo de tijolo. Mas tem, que nem a gente fala, né? Nem sempre o almoço sai de graça, porque alguma coisa tem, né? Por trás disso. Então, aí aqui ó, como foi falado, né? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dividendos entregues no valor de R$1,25, em porcentagem de 1,19%. O fundo tem participação em 4 edifícios comerciais, né? E que nem todos são de 100% de participação. Esse do edifício Morumbi tem 82% de participação e o Corporate Plaza 89% de participação. E a vacância maior aqui fica no Alameda Santos. E aqui eles já colocam o upside com o vencimento das carências. Em julho vai ser de 85.558 e vai aumentando aqui ó, até novembro de 2024. Vai mais que dobrar aqui esse incremento aqui, ó. O fundo tem mais de 50 inquilinos, distribuídos em vários setores: serviço 41%, financeiro 15%, industrial 23%. Que eles falam aqui da renda mínima garantida que eles têm, que ele consumiu esse 3.624.000, mas nada são flores, né? Tem essa renda mínima garantia, mas também tem a alavancagem, que eles não colocam aqui no relatório. Eu procurei em tudo aqui e não vi o valor total da alavancagem do fundo. Então a gente vai dar uma olhadinha no informe mensal.
de ativos, eles têm 1.548.035 aqui, né? Esse valor aqui. Mas aí o líquido, tirando a alavancagem também, dá mais de 1 bilhão de reais. O VB, ele dá quase 1/3 do valor dos ativos, né? Então é uma alavancagem alta aqui, ó. Que é esse valor aqui de 438.935. E tem mais esse outros valores a pagar de 75.922.418. Então tem esses passivos aqui que é bem considerável. Eu entrei nesse fundo aqui, mas com o intuito de ganho de capital, mas subindo um pouquinho eu já vou sair, né? Porque eles não cumpriram o que eles tinham falado, né? Que ia subir bastante, quase 17% de upside, não sei o que, né? Com a reavaliação dos imóveis, e não foi nada disso, né? Então, subindo um pouquinho acima do meu valor patrimonial, acima do meu valor do meu preço médio, eu vou sair. Por causa da alavancagem. Eu tenho medo desse. Apesar que tem bastante tempo, né? No final de 2025, né? Vai dar para surfar esses ganhos aqui, né? Mas você fica com o pé atrás agora, né? Que foi falado uma coisa e estão fazendo outra. Tá joia? Esses 4 ativos, esses 4 fundos imobiliários que eu coloquei nesse vídeo, eu vou colocar na descrição abaixo, para vocês darem uma olhada com mais detalhes. Aqui foi uma vista bem superficial dos ativos, para vocês conhecerem eles, né? Tudo bem? Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!